Salve, rapaziada. Ótima noite, quinta-feira. Tá chegando o final de semana e tá chegando a abertura da Copa do Mundo. Mas essa semana a gente ainda tá falando um pouquinho de futebol nacional, até porque a partir de sábado, todos os dias até o final da Copa do Mundo, o R-City falará apenas da principal competição de futebol do planeta. Então, vamos falar um pouquinho sobre as equipes de São Paulo. Amanhã a gente vai trazer um vídeo falando sobre as equipes do Rio de Janeiro. Para fechar esse ano falando sobre futebol nacional. Talvez depois da Copa a gente aborde algum tema do futebol paulista, algum time brasileiro. Talvez falaremos sobre as contratações também, que já vai estar o mercado de negociações a todo vapor após o final da Copa. Então, por enquanto, até sexta-feira, falaremos sobre o futebol brazuca. Depois é Copa do Mundo, a gente vai falar de seleções da África, da América, da Europa, de todas as partes do mundo, tá bom? Se inscreva no canal, curta nosso conteúdo, dá essa moral aí pra gente no R-City, que a gente tá produzindo muito conteúdo, trazendo muito conteúdo bacana para todos vocês, para manter se você tiver sem ter o que fazer, tá de bobeira na sua casa, dá uma maratonada aí no R-City, que é muito importante para a gente, tá? Você que é novo, seja bem-vindo ao canal, muito obrigado. E você que já é da casa, muito obrigado pela companhia também, obrigado de coração, tá? Você faz parte aí desse crescimento do R-City. Estamos crescendo o número de inscritos, o número de views, e tudo isso é graças a vocês, tá bom? Muito obrigado. E vamos falar hoje sobre o rei dos clássicos no estado de São Paulo. São Paulo que tem 4 times gigantes, né? Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. Qual time esse ano se deu melhor nos clássicos? Tá óbvio para você? Qual será a ordem? Quem será que foi o melhor time em clássicos? Acho que o melhor é claro. Já é claro, né? Mas e o último? Quem foi o pior time em clássicos? A gente vai fazer um top 4 e vai começar pelo time que teve o menor aproveitamento em clássicos. E o quarto colocado é o Corinthians. Exatamente, o Corinthians é o quarto colocado. Teve um desempenho bem abaixo do esperado em clássicos. O Corinthians jogou 12 clássicos nessa temporada. 3 contra o Palmeiras, perdendo os 3 contra o Palmeiras. A vida do Corinthians foi bem difícil. 4 contra o São Paulo, empatou 2 contra o Tricolor Paulista e perdeu 2. E contra o Santos, a única equipe, né, que disputou o clássico contra o Corinthians, que foi equilibrado. Contra o Santos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Opa, não, corrigindo aqui. Eu deixo a cola e eu erro a cola. É burro, como diz o Farid. São 2 vitórias, 2 derrotas do Corinthians para o Santos e 1 empate. O Corinthians teve um aproveitamento em clássicos de 27,78%. Aproveitamento baixíssimo. Porém, mesmo com esse baixo aproveitamento, o grande clássico, o clássico a ser lembrado para o Corinthians na temporada de 2002, foi contra o Santos, obviamente. O Corinthians venceu por 4-0 na primeira partida de oitavas de final da Copa do Brasil. E com esse 4-0, o Corinthians deixou muito bem encaminhado a sua classificação para as quartas de final. E o pior momento foi a derrota por 3-0 contra o Palmeiras, logo no início do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tomou um sacode do Palmeiras aí, perdeu de 3-0 contra o maior rival do Corinthians, então, obviamente, foi bem dolorido. E o Corinthians é o pior paulista de desempenho em clássicos. Interessante, né? Tem um desempenho muito baixo em clássicos, mas no Campeonato Brasileiro foi bem, ficou em quarto. Na Copa do Brasil chegou na final. Então, os clássicos do Corinthians não teve muita sorte, né? Não foi competente para vencer seus adversários, porém, durante a temporada em geral, o Corinthians teve um desempenho bom. O terceiro colocado, né? O terceiro time com melhor aproveitamento em clássicos em São Paulo é o Santos.
O Santos, que disputou 11 clássicos na temporada de 22, jogou 3 vezes contra o São Paulo, vencendo 1 e perdendo 2. Contra o Palmeiras, jogou 3 vezes e perdeu as 3. E jogou 5 contra o Corinthians. Muitos clássicos contra o Corinthians, empatando 1, perdendo 2 e vencendo 2 partidas, como eu citei há pouco. O Santos teve um aproveitamento de 30,30%, muito parecido com esse aproveitamento do Corinthians. O Corinthians teve 27,78% e o Santos 30,30%, mas o Santos foi melhor, foi o terceiro melhor paulista em clássicos. E o Santos teve esse baixo aproveitamento e o principal clássico, o clássico a ser lembrado nessa temporada, foi a vitória de virada contra o Corinthians. O Corinthians que teve um grande momento em clássico contra o Santos idem. O melhor momento em clássicos do Santos foi contra o Corinthians, vencendo de virada em Itaquera, jogando na casa do Corinthians. O Santos virou a partida. Essa partida ainda foi a última partida do Silvinho, então o Santos venceu, derrubou o técnico do Corinthians e, além disso, o Santos foi muito mal naquele Paulista. O Santos brigou para não cair até a última rodada. Ele ficou 5 pontos atrás da primeira equipe rebaixada, que foi a Ponte Preta. Então, se nesse clássico contra o Corinthians o Santos perdesse, essa diferença de pontos diminuiria. Talvez a situação do Santos seria muito desesperadora na reta final de Paulista para se manter na elite do estadual. Então, esse clássico foi muito importante no estadual para o Santos se manter na primeira divisão estadual. E o pior jogo, o pior clássico do Santos nessa temporada, né? Obviamente foi o 4-0, né, contra o Corinthians também. O Santos, que considera o Corinthians um dos seus principais rivais, se não o principal, acabou perdendo por 4-0. Foi uma humilhação, uma crise na Vila Belmiro, mas o Santos teve ótimos momentos contra o Corinthians em 2022 e péssimos momentos, altos e baixos. Na segunda colocação, agora vai ficar fácil, né? A gente vai falar quem é o segundo e vocês já vão saber quem é o primeiro. Mas o mais interessante nesse vídeo é falar sobre os números, sobre a porcentagem de aproveitamento, que é bem interessante isso, né? Santos e Corinthians tiveram aproveitamentos baixíssimos. Eu acho que clássico geralmente é muito nivelado, mas Santos e Corinthians tiveram um aproveitamento bem baixo, um aproveitamento que deve ser melhorado, até porque clássico é um campeonato à parte. Então, nesse campeonato à parte, o Peixe e o Timão foi mal demais. O São Paulo jogou 14 clássicos nesse ano. 4 contra o Corinthians, vencendo 2 e empatando 2. 3 contra o Santos, vencendo 2 e perdendo 1. E 7 clássicos contra o Palmeiras. Ele venceu 2 contra o Verdão, perdeu 4 e empatou 1. Juntando todos esses clássicos, o São Paulo tem um aproveitamento em clássicos de 50%. Então, de 14, venceu 7. A média é essa, né? Ficou meiuca para o São Paulo. E podemos dizer que o principal clássico, o clássico a ser lembrado do São Paulo, foi na vitória por 1-0 contra o Palmeiras, nas oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo venceu esse jogo por 1-0, gol do Patrick, e no jogo de volta o Palmeiras até foi superior e venceu. Só que o São Paulo venceu nas penalidades e seguiu vivo na Copa do Brasil. Então, esse jogo no Morumbi foi muito importante para o São Paulo dar sequência na Copa do Brasil. Então, esse clássico é considerado, pelo menos na minha opinião, o principal clássico do São Paulo na temporada. E o São Paulo foi o único time, é o time que mais levou clássicos a sério, no meu ponto de vista, nessa temporada. Porque o São Paulo tem uma equipe limitada, perto da do Palmeiras, principalmente, tem uma equipe modesta perto do investimento que tem o Palmeiras, de tudo que o Palmeiras vem conquistando. E o São Paulo foi a equipe que brigou mais de igual para igual com o Palmeiras em clássicos. O Santos e o Corinthians só tomou tapa, né? Tapa no bom sentido do Palmeiras, enquanto o São Paulo duelou clássicos muito interessantes contra o Palmeiras, tanto que garantiu classificação, né, na Copa do Brasil, mas o pior momento do São Paulo também foi em um clássico contra o Palmeiras. Você que é torcedor de São Paulo, obviamente você vai lembrar.
foi no 4-0 na final do Paulistão. O São Paulo, que tinha jogado um grande jogo no Morumbi alguns dias antes, venceu por 3-1 na primeira partida da final, deixava o título muito bem encaminhado, né? São Paulo estava muito perto de conquistar mais um título estadual. Porém, no Allianz Parque, o São Paulo entrou completamente apático, um time irreconhecível com aquele time da quarta anterior, que jogou contra o Palmeiras no primeiro jogo e tomou 4-0. Saiu humilhado do Allianz Parque e o pior, saiu com vice-campeonato estadual e acabou vendo o Palmeiras fazer a festa. Então, esse jogo é um jogo traumático, um jogo para se esquecer da torcida São Paulina. E o Palmeiras, né? O Palmeiras é o grande líder. O Palmeiras sobrou na temporada no Campeonato Brasileiro, campeão com sobras, e em clássicos não foi diferente. O Palmeiras jogou 13 clássicos no ano de 2022, jogou 3 partidas contra o Santos, venceu as 3, 3 contra o Corinthians, e adivinha? Venceu as 3, e contra o São Paulo, o Palmeiras jogou 7, venceu 4, perdeu 2 e empatou 1. Aproveitamento de 79,49%. Aproveitamento maravilhoso. O Palmeiras em clássico só perdeu para o São Paulo. Por isso que eu disse anteriormente dessa disputa interessante entre Palmeiras e São Paulo nos clássicos. O Palmeiras sobrou contra Santos e Corinthians, não tomou conhecimento dos adversários, mas contra o São Paulo travou bons duelos. E sem dúvida, o principal clássico do Palmeiras nessa temporada foi o 4-0 na final do Paulista, garantindo mais um título paulista e o primeiro título da temporada 2022. E o pior foi a eliminação na Copa do Brasil contra o São Paulo, principalmente tudo que agregou aquela partida de oitavas. O Palmeiras reclamou muito da arbitragem, mas no fim das contas a classificação acabou ficando para o São Paulo. Então aquele jogo no Morumbi é um jogo para o Palmeiras esquecer a derrota por 1-0, porque o Palmeiras acabou saindo da disputa da Copa do Brasil e era considerado uma das grandes favoritas e perdeu a chance de seguir vivo na competição, caindo para um dos seus maiores rivais. Então, por isso, esse jogo, né, esse 1-0 no estádio do Morumbi a favor do São Paulo, é o clássico a ser esquecido pelo Palmeiras. E você, qual clássico que você tem uma boa lembrança nessa temporada? Ou algum clássico da sua vida? Qual que é o clássico da sua vida? Comente aqui, tá bom? Se inscreva no canal, curta o conteúdo também para espalhar a palavra do R-City aí pelo YouTube, para os deuses do algoritmo nos ajudarem, tá bom? Muito obrigado, valeu pela sua audiência e amanhã tem mais conteúdo aqui no R-City. Grande abraço e até a próxima. Tamo junto!